Olá, amados, bom dia, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel, Ele cuida de nós. Mais um dia na sua perseverança, da qual nós depositamos a confiança, a qual Deus nos atraiu até Cristo enviando o seu Espírito, e Cristo nos atrai até o Pai. Ele é aquele que nos levará para as moradas eternas, aonde é a nossa cidadania. Estamos aqui como estrangeiros, não somos daqui, não temos aonde reclinar a nossa cabeça, a não ser no alto dos céus. E enquanto aqui estamos, cabe a nós o seguir, fazendo não a nossa vontade, mas sim a dele. Assim como ele fez a do Pai, assim ele nos ensina como fazer a vontade do Pai. Quando nós seguimos o seu Espírito, nós andamos no caminho do qual ele andou, e em obediência, submisso do coração, venceu o mundo, do qual o mundo já está vencido. E se ele está em nós, já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e nós vivemos fazendo a sua vontade, assim como ele fez a vontade do Pai. Tudo em conformidade com o Espírito Santo. E existe uma virtude, da qual, dentre várias que são riquíssimas, que ele nos concede, que ela é importantíssima, a longanimidade, porque Salmos 40 fala que Deus ouve a alma paciente. A obediência é melhor do que o sacrifício. O salmista faz a oração a Deus para que o livre dos males. E ele disse: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charque de lodo. Pôs-me os pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que desviam para a mentira. Porque Atos 5, 29 diz: importa antes obedecer a Deus, e só se obedece a Deus segundo a sua lei, que é perfeita e agradável, mas foi enfraquecida pelo poder do pecado, através daquele que cumpriu, que é Cristo, e ele cumpre em nós. Quando nós permitimos, através de um coração contrito e arrependido, ele não despreza, ele faz morada em nós. E nós perseveramos com as suas virtudes, acionando as suas virtudes à nossa fé, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio. Contra essas virtudes, a piedade, o amor, que é a forma correta de operar os dons, contra essas virtudes não há lei. Somos cumpridores, todos aqueles que têm as virtudes de Cristo, que são as essências do bom perfume, do qual a base do perfume é o óleo, que o óleo são os mandamentos. Não permitimos que entre uma mosca, que se permitir estraga toda a essência. E a mosca é a hipocrisia de alguns que se amoldam novamente segundo o padrão deste mundo. Como aqui ele disse, que não os soberbos, que não desviam da mentira. Aqueles que um dia conheceram a verdade, foram iluminados, alcançaram o novo nascimento, mas agora retrocede, e estão com palavras destituídas de sabedoria. A Bíblia relata, meu povo perece por falta de conhecimento. Meu povo cometeu 2 crimes, abandonaram a minha própria fonte de água viva e cavaram as suas cisternas rachadas, da qual não retém água. Meu povo
Perece por falta de conhecimento e foram negligentes no ensino. O fermento, né, permite contaminar a vã teologia, né, se naufraga na fé. Já não há o entendimento segundo o coração de Deus, do qual o adora com os lábios, mas faz os seus jejuns, e os seus jejuns terminam sempre em brigas, em contendas, em dissensões. O adoram e o louvam com os lábios, mas o coração está distante, porque é o coração do adultério, né? O coração onde houve a traição, porque seguiu segundo o padrão deste mundo, né? Seguiu abandonando os preceitos do Senhor, né? Seguiu ávidos pelo lucro, pela ganância, né? E só se vê hoje os frutos infrutíferos do maligno. Seus corações são cheios de ódio, de dissensões, de brigas. A Bíblia diz que aquele que ama uma briga ama o pecado, né? Só contendo acusações, aqueles que apontam os dedos, né? A Bíblia diz que os acusadores dos santos, que até por um tempo iriam prevalecer por conta da imparcialidade do Deus vivo, né? Ele permitiu o governo da iniquidade por um certo tempo. Mas agora é o tempo em que os santos, aqueles que servem a Deus verdadeiramente, serão conhecidos, e também aqueles que servem um rachão maldoso, porque a Bíblia diz que não tem nada oculto que venha a ser revelado. Tudo que foi dito dentro da casa, né, revelado no alto do telhado, porque quando chega a luz, a treva é revelada. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens o rejeitam, porque suas obras são más, e eles temem que as suas más obras sejam reveladas. Mas a Bíblia diz que ainda que alguns das transgressões, dos pecados daqueles que estão segundo a carne e não militam segundo o Espírito, ainda que não seja revelado aqui, vários serão, mas diante do tribunal de Cristo, a saber, a segunda morte, nada passará desapercebido, né? Como alguém que chega e está nu, né? E ele dirá: amigo, onde está as suas vestes nupciais? E muitos não terão resposta. A uns ele ainda questionarão: mas Senhor, eu fiz cura em seu nome, eu anunciei o vosso evangelho, sou evangelista, expulsei demônios, fiz curas, obras sociais, e ele louvei, o adorei, fui às nações, anunciei a sua verdade, e ele dirá: malditos, apartai-vos de mim, vós participais do ministério da iniquidade, eu não vos conheço. Porque Deus, assim como Cristo Jesus, aquele que governa, ele disse: eu não conheço, eu não vejo como um homem vê. Ali quando o profeta Samuel estava para ungir o rei Davi, ele disse, quando vê ali, ele disse: não olho como o homem vê, esse eu já o reprovei, né? E foi passando ali os filhos até que chegasse Davi, e ele disse ao profeta: pode ungir, este é o escolhido. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A Bíblia diz: ó pequeno rebanho, né? Porque é como uma peneira, né? Muitos são reprovados, né? Assim como Deus está operando no meio de nós. É como a Bíblia diz que a semente, né, que o homem
enquanto estava dormindo, aonde muitos dormem, e permitiram, né, que o joio, que é o inimigo, que é Satanás, plantasse, né, a semente maligna, e endurece o coração, né, e aquela semente maligna cresce, sufoca a semente boa, que é a palavra de Deus, e se naufraga na fé, porque se não persevera segundo a palavra, que é a verdade, que é viva e eficaz, o vinho novo, né, que é a água transformada no sangue, que é capaz de fazer expiação pelos pecados, o purificar. Ele é o conselheiro, ele é o advogado, ele é o mediador, o intercessor por nós, o Espírito Santo. E se naufraga, né, e agora é o tempo onde que ainda não é a ceifa final, mas é a colheita, né, da onde ele diz que iria arrancar o joio e amarrar no feixe, né, e lançar no fogo. Já aqueles que são trigo, que não permitiram se contaminar, que têm o seu nome no livro da vida, que não foram riscados como aqueles que permitiram o joio, ele guarda no celeiro, né? E nós, se estamos nele, ele em nós, nós estamos guardados diante da sua mão protetora, da sua mão poderosa. Assim como ele foi concebido pelo Espírito Santo e gerado à sombra do Onipotente, que significa a proteção, ele é aquele que nos guarda da mesma forma como a lamentação que ele fez a Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Por quantas vezes vos quis juntar, assim como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas. Aqueles que perseveram não seguindo a vã filosofia, aqueles que perseveram segundo a sua verdade, seguindo aquele que era desde da origem, antes mesmo do princípio, a sabedoria gerada no seio do Pai, Cristo, o ungido de Deus, aquele que habitou, veio, o pão da vida que veio do alto dos céus, habitou com graça, sabedoria, o grande profeta, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, juramento eterno que não se arrependeria, o maior abençoou o da promessa, porque não se achou ninguém maior, semente de Abraão, pai de multidões, Emanuel, né, Deus é conosco. Ele é digno, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é digno de toda honra e de toda glória. O grande profeta que fez sinais que não seriam possíveis relatar todos, né, enquanto aqui ele esteve na terra. E através de um coração contrito e arrependido, ele faz a sua morada, e com estes, aonde pisam a planta dos pés, aonde oram, levantam aos céus não mãos cheias de sangue de inocente, mas mãos santas. Porque ele diz, se vós estáis em mim, e eu em vós, sede santos, né? Andai com o coração submisso, em obediência, como o profeta Samuel ainda disse a Saul, muito melhor do que a gordura dos carneiros é a submissão do coração, muito melhor cumprindo o grande mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo. Como podeis dizer que ama a Deus, né, se odeia o seu irmão, a qual vê, e diz que ama a Deus, a qual não vê, né? Amar somente o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas posses, né? Alguns têm buscado os seus ídolos, outros têm se tornado um próprio objeto de adoração, por se fazer assentar como se fosse um Deus, né? E muitos estão rejeitados diante da face do Senhor.
como ele sempre nos diz, até mesmo as suas orações são abomináveis, porque ele não as ouve. Ele está de olho naqueles que andam na justiça, na retidão, na sinceridade. Como eu digo aos irmãos, eu não falo por mim, eu falo em espírito e em verdade. E aquilo que eu vos anuncio é aquilo que o Espírito Santo coloca em minha boca, porque a Bíblia diz: não andei ansiosos com o que haveis de falar. Quando eu vos colocar diante das autoridades, aonde estiveres, colocarei a palavra em vossas bocas e vós anunciareis. E aquele que anuncia aquilo que o Espírito coloca, o Espírito é a verdade, é a sã teologia de Cristo, a palavra pura, sem hipocrisia, do qual somos ouvintes e praticantes, né? Porque se não pratica, acaba sendo iludido por si mesmo, porque o entendimento de próprios olhos não desvia do mal e acaba, através das atitudes malignas, perversas, recaindo sobre as próprias cabeças. Mas nós somos daqueles que ouvimos o que o Espírito Santo diz às igrejas e vivemos não segundo a visão deste mundo, porque nós almejamos aquilo que é invisível, invisível para o mundo, mas para nós é visível, porque nós vemos aquele que revela a face e a imagem da glória do Deus vivo, porque ele disse: antes falava a vós como enigmas, hoje já vos falo face a face. Porque através do exercício constante da fé, alcançamos o discernimento para discernir entre o bem e o mal, para examinar os espíritos, do qual nós andamos perseverantes como edifício, como casa do Deus vivo, né? E aquele que persevera se torna a própria justiça de Deus. Cabe a nós continuarmos perseverando em oração, assim como Jesus, como a Bíblia relata do juiz iníquo, aquele juiz que não temia a Deus e nem a homens, mas aquela viúva precisava da sua petição, da sua causa, e ela insistentemente, ela persistia na oração e ali ela persistia incomodando, infortunando ele, né? E ele disse: porque esta me incomoda, cabe a mim julgar. É certo que não temo a Deus e nem a homens, mas vou julgar a causa dela. Assim as nossas orações, tem que haver perseverança, tem que haver insistência, porque Deus agrada quando nós, através da longanimidade, nós insistimos e nós perseveramos. A fé é esta, temos que crer do início ao fim, né? Temos que ser participante dela. Ainda que muitos julgam tarde, né? Como esse juiz que não temia a Deus e nem a homens, julgou a causa daquela viúva, quanto mais aqueles que fazem a vontade do Pai, que Jesus nos adota como filhos do Deus vivo. E ele disse: aquele que faz a minha vontade é aquele que, além de um irmão, ganhou um amigo na adversidade. Porque ele diz: já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas vos chamo de amigo, porque vos tenho compartilhado tudo aquilo que eu sei do Pai. E quando vem a revelação, a imagem, a glória do Deus vivo, através de Cristo Jesus, o adversário não rouba, porque quando vem a revelação, ele foge de nós. Porque nós sujeitamos a Deus e resistimos a Ele, e Ele foge de nós. Não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Orai pelos vossos inimigos, que galardão tereis, orando somente por aqueles que vos fazem bem. Se te baterem numa face, oferece a outra.
Se pedirem para andar 1 légua, ande 2. Se tiverem fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. Se estiverem nus, dê roupa para que eles se vistam, né? Fazendo assim, acumulará brasa sobre as suas cabeças. E em mais um dia é perseverantes, porque aquele que é fiel, ele julga a nossa causa. Ele é aquele que está acima de todos, de toda principado, autoridade, de todas as potestades. Ele está acima, ele é o juiz supremo, né? Ele é aquele que tem o controle. Ele é aquele que controla as mentes, os corações. Ele é aquele que ninguém faz uma decisão sem que ele autorize, né? Porque a Bíblia diz que até mesmo as trevas o tremem e estremecem. Porque ele mesmo disse: eu faço absolutamente tudo, eu formo a luz, eu formo as trevas, o ferramenteiro, faço absolutamente tudo. Ele é o Pai dos Espíritos, né? E tudo, nada se faz sem a sua permissão, sem a sua autorização. Lembrai-vos do caso de Jó, que houve uma autorização para que tocasse em tudo que ele tinha, para que tocasse na sua família, para que tocasse na sua saúde, mas também havia, como havia uma permissão, havia uma restrição, deixai ele vivo. E a Bíblia diz no capítulo 1, versículo 22, que Jó não atribuiu falta nenhuma a Deus, e sendo aprovado por Deus e vencendo o tentador, porque ele sujeitou a Deus e resistiu ao diabo, e o diabo fugiu dele, a Bíblia diz que ele foi restituído em dobro, e foi fartos de dias, né? E grandemente, né, viveu de forma abundante, assim como Cristo nos concede vida e vida com abundância, rumos à salvação e à vida eterna. E em mais um dia que a gente continue meditando na palavra, vigilantes, orando sem cessar, porque são dias maus, dias de esfriamento, dias de apostasia, mas Ele é aquele que cuida daqueles que andam em justiça, em retidão, tementes a Ele, desviando do mal, né? Através do espírito reto e inabalável, através de um coração contrito e arrependido, do qual Ele não despreza e faz morada em nós, e nós perseveramos segundo o coração de Deus, com o temor de Cristo, que é o princípio da sabedoria, e o entendimento, que é desviar do mal. E em mais um dia, sendo humildes e mansos de coração, assim como Jesus é. Porque Ele disse: o meu fardo, o meu jugo é leve, tomai da minha canga. Mas aqueles que perseveram segundo o ministério da iniquidade estão sobre um jugo pesado do opressor, né? E Ele disse: vós ainda não movem um dedo para ajudar, né, aqueles que estão sendo oprimidos. E a Bíblia diz também que aqueles que estão seguindo os opressores, né, se permite serem influenciados por eles, acabam indo para o mesmo lugar, porque nós temos que seguir aquele que nós sabemos que veio do alto dos céus e retornou ao alto dos céus. Nós temos que conhecer o alimento espiritual do qual nós estamos seguindo, né? E Jesus diz, né, buscai na fonte, Ele é a fonte, a água viva. Buscai a sabedoria do alto, pedis e recebeis, né? Peça e Ele concede deliberadamente. Ele agrada daqueles que buscam a sua santa elogia. E em mais um dia que se inicia, a nossa confiança, a nossa esperança está nele, em Jesus Cristo, o único mediador do alto dos céus. Perseverai na fé em Cristo Jesus, porque sem fé é impossível agradar a Deus.
Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.